Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Tenho gravado aí alguns vídeos, né, pessoal, falando sobre direito militar. Cara, é muito louco isso, né, porque é um direito muito sensível, né, pessoal, e desconhecido. Então, eu em 2024, né, pessoal, escolhi fazer aqui a análise da legislação do Corpo de Bombeiros, porque o Dr. Teodoro, para você que não me conhece aí, meu camarada, é bombeiro, tá? Sargento bombeiro reformado, né? Hoje especialista em direito militar, então eu escolhi estudar a legislação para entender. E aí eu sempre me deparo, né, com legislação da PEMERG também. E eu não consigo passar batido, né? Mas não é o objeto aí de estudo do Dr. Teodoro, tá? Mas eu vi essa questão da LERJ e tantas outras coisas, e isso tem me convocado ali a fazer algumas incursões na legislação específica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e eu espero contribuir, tá certo? Então, eu falei no vídeo sobre escala de serviço. Se você não é inscrito, por favor, assim o faça, tá, meu camarada? Senta um pouquinho, leia aí aquilo que eu indico, né? Se puder comprar as obras que eu indico aí pra vocês, tá? Faça isso e tire suas conclusões, né? Proteja aí aquilo que falam pra você, tá, cara? Pra você não ficar... Não, proteja. Assim como você se protege, fica irritado quando alguém esbarra em você, cara. Proteja aquilo que você escuta, aquilo que você sabe, que tentam incutir na sua cabeça. Porque, caramba, cara, tá complicado, né? Não bate não, tá? Porque se você baixa o sarrafo, como o deputado aí falou lá, né? Sargento Portugal, né? Meu Deus, o que é isso, meu camarada? Baixa o sarrafo. Não, não bate não, cara. Não bate não. E o outro lá, né? O deputado aí, Marcelo Dino, né? Ah, a polícia resolve. Não faz não, meu camarada, que o MP, ó, o MP vai te pegar. Vai te pegar, né? E você tá lascado. Que o MP vai te pegar. Com certeza vai. E aí você vai ser excluído, tá? Antes mesmo de falarem ali que você, né, fez ou não, como eu disse no outro vídeo, tu tá lascado, tá na rua da amargura, e depois esse mesmo deputado, né? Mas muito engraçado, cara. A cara nem esquenta, né? Eles vão correr pra dizer que é sacanagem, o cara foi excluído. Fazer aí revisão pra te retornar. Então não bate não, tá? Tem que pagar advogado, é caro, hein? Opa, vamos ver aí a tabela de honorários da OAB, tá? Advogado especialista em direito militar, cara, é caro. Vai lá olhar, você vai falar, epa, acho que o Teodoro tem razão. Então não faça isso, tá? E eu vou te falar sobre escala, né? E tire suas conclusões, tá certo? Mas eu recebi muitos contatos, né, falando sobre isso, cara. Então eu vou fazer assim, eu vou te dar aqui, né, a minha forma de ver as coisas, tá? E aí, de acordo com o que eu te falar, cara, você vai ler a legislação que você vai chegar onde tem que chegar, né? E a ótica do Dr. Teodoro Chagas, tá? É a Constituição Federal, meu camarada. Constituição e tratados internacionais sobre direitos humanos, tá? E a lei que os deputados fazem, que é a lei sentido estrito, que tá na Constituição Federal também, tá? A Constituição Federal é a mãe. E a mãe, ela tem 3 filhinhos, tá? 3 filhinhos igualzinho. Mesmo peso, tá? Legislativo, executivo e judiciário. E aí o que acontece? Esses dois camaradas aqui, ó, executivo e legislativo, se unem para pegar esse aqui, que é o irmão, né? É o irmão judiciário, que a Constituição Federal deu poder para toda vez que esses dois aqui, ó, legislativo e executivo, tiverem sacaneando a mãe, que é a Constituição, o judiciário lá e resolver. Porque a Constituição deu poder para o judiciário fazer isso. Meu filho judiciário, se esses dois aqui estiverem me sacaneando, você vai lá e bota cada um no seu lugar. E é sobre isso. Então nós temos a Lei 9.537 de 2021, onde os dois filhinhos, que é o Executivo e o Legislativo, sacanearam a Constituição do Estado. Artigo 118, parágrafo único, inciso 9º. Teodoro, E aí o que fazer né? É representação de constitucionalidade ao TJ para que o Poder Judiciário, possa colocar cada um na sua quadra. Mas aí, de novo, nós temos problema, pessoal. Por quê? É isso. Por que nós temos problema? Eu, Teodoro, eu tenho muita resistência, assim, né, nessas legislações infraconstitucionais. Por quê? Porque a Constituição Federal, né, ela tem ali princípios, né, e você precisa ter esse entendimento acerca da força normativa dos princípios, né, e da supremacia constitucional. A rigidez, a supremacia constitucional como um princípio, e a gente precisa avaliar isso. E aí, pessoal, o que acontece? Os dois filhinhos aí, né, são 3 filhinhos. Aí os 2 filhinhos que depois quer votar pra tirar, né, faz a lei, sabe que é inconstitucional, faz.
atende ao seu capital político em 2021, tá certo? O capitalzinho político em 2021 e depois, ó, é o TJ que tem que resolver, é o Superior Tribunal de Justiça, é o Supremo Tribunal Federal e aí quer votar para tirar ministro. É necessário ou não é uma reforma política? Para esse tipo de coisa também. É necessário ou não é seguir, né, aquilo que a professora Germana de Oliveira Moraes fala na sua obra, né? Que é essa questão do interna corporis, né? Esse regimento interno, por exemplo, da Alerj. Porque aí depois sai, né? Aí depois sai e a gente é obrigado, né? O que fazer, vamos perguntar aí, o que fazer com a Lei 9.537 de 2021? É o que a professora nos ensina ali. Porque aí o judiciário não pode intervir quando eles estão fazendo, né? O judiciário não pode intervir no processo ali onde ela está sendo produzida. O judiciário não pode ter... O que vocês estão fazendo aí? O judiciário não pode, porque eles se insurgem, né? E dizem que o judiciário não pode se envolver nessa questão porque é uma questão interna corporis. Interna corporis. E o que fazer quando o governo do Estado é amigo do legislador? Ou da maioria, né? Do legislativo. Pessoal, é complicado. Porque aí nós teríamos, né? Teríamos aqui, num estado de normalidade, né? Teríamos aqui o legislativo fazendo a coisa certa, né? Fazendo a coisa certa, cumprindo a Constituição que todo mundo tem que cumprir. Não é isso, pessoal? Cumprindo a Constituição, que é a mãe, né? Cumpre lá bonitão. E ainda que tenha uma franjazinha, o governador do estado também vai cumprir a Constituição e vai fazer o seu controle preventivo antes da legislação começar a valer para toda a galera. Isso foi feito, Teodoro? Não. Cadê o poder de veto? Por ser contrário ao interesse público ou inconstitucional? Não teve, não. Então a Alerj fez, né? Não cumpriu ali, né, o rito de lei complementar. Não cumpriu o rito. Dentro da Lei 9.537 de 2021, nós temos diversas inconstitucionalidades materiais, ou seja, o recheio, né, o direito que está sendo tratado ali, não poderia ser feito também por lei ordinária, e sim por lei complementar. E aí, Teodoro, E aí é todo mundo irmão, né? O deputado vai lá e fica 3 horas conversando com o governador. Caramba, meu camarada, se explica, pô. Aí o deputado aí, né, Sargento Portugal, né, fala no vídeo que ficou 3 horas conversando com o governador. Teodoro, o que fazer, cara? São vocês que fazem isso. E da posta, que ficou 3 horas conversando, que vai no Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, pessoal, é uma parada muito louca. Vamos estudar, cara. Porque é uma natureza sui generis. Os caras estão ali, cara, eles são blindadão, tem a Constituição Federal todinha pra eles. Então não tem essa de ir lá desenrolar, cara. Porque eles lá no Tribunal de Contas do Estado também são obrigados a cumprir a Constituição. Que negócio é esse, cara, de desenrolo? Meu Deus, o que é isso, pessoal? O que é isso? Até a gente, advogado, né? E conversar com o juiz, ok, Theo, é possível, mas caramba. O juiz ali na causa, pessoal, ou o ministro lá do Supremo, né, vai cumprir a lei, cara. O advogado, quando vai ali, é o seguinte, é pra conversar com o magistrado, né, e falar, excelência, olha, essa situação aqui funciona assim, tá? Essa coisa do juiz, né, conseguir compreender aquilo que o advogado está dizendo, que muitas vezes, cara, só escrevendo não é possível. Então é isso. Mas é para cumprir, cara. Não é porque gostou de você ou porque vai comprar a sua ideia, não. Porque o juiz está vinculado ali e deve cumprir a Constituição. É isso, pessoal. É isso. Eu fico muito irritado quando eu vejo isso, tá? Essas coisas de ir lá conversar com o ministro, de conversar com não sei quem. Caramba, o que é isso, pessoal? O que significa isso, cara? O que significa isso, pessoal? Aí vai lá, conversa 3 horas, né? E agora tem que ir lá conversar de novo 3 horas pra explicar isso aqui que o Teodoro tá falando, Tem que ir lá, mais 3 horas de conversa aí com o governador do estado, vai lá que o Teodoro tá falando lá, ó. Vai lá conversar de novo, pô. Aí vocês entendem porque eu fico muito irritado? É isso, cara. E aí você, né, tem a Lei 9.537, aí sai, espirra esse negócio aí, né? E o teu problema da escala, o policial, tá nisso aí, pô. E eu te expliquei já, tá? Corre no outro vídeo, você vai entender essa construção que eu fiz, né? E aí você vai entender, cara, que não é o governador do estado que tem que fazer isso. Mas aí, se o legislativo é amigo do governador do estado, né? Caramba, que doideira é isso, cara. Porque aí é o seguinte, ó, a gente, todo mundo junto aqui, né? E eu deixo aqui vários flancos abertos para que você possa fazer o que quiser aí, governador do estado. E é isso, pô.
E aí, tem o que fazer? É muita gente para se explicar, é isso que eu falo, pô. E a tua questão da carga horária policial militar tá nisso, pô. A escala de serviço na lei, cara, tá na lei 13.675 de 2018, mas aí de novo, ó, junta os dois filhinhos pra sacanear o terceiro, né? E aí tem um artigo, né, dentro do decreto 66769 de 2019, Colônia de Brasília, tá? Colônia de Brasília 2019, Emenda Constitucional 103 de 2019, Lei 13954 de 2019, Decreto 66769, que vai dizer que o policial e o bombeiro não pode ter mais direitos que o militar da Força Armada e você tá lascado, não vai ter escala. É isso. E tantas outras coisas mais, pô. É sobre isso, pessoal. E aí? E aí que é todo mundo amigo. E saiu essa besteirinha. Agora o que fazer? O que fazer é o judiciário vir para resolver, né? Porque os dois se uniram e aí fazem uma lei que é inconstitucional e todo mundo sabe, e agora o judiciário tem que vir para intervir. Mas até nessa hora a gente também tá lascado. Por quê, pessoal? Porque, de novo, né, a Constituição Federal traz o comando e vai dizer, em linhas gerais, o seguinte, ó, se é inconstitucional, não existe. Se é inconstitucional, não existe. E aí, Teodoro, mas esse não existe, pessoal, vai gerar muito problema. E eu convido vocês, né, à leitura da lei, né, que regulamenta essa questão das ações de controle concentrado, que é a Lei 9.868, de 10 de novembro de 99, dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e é utilizado quando você faz uma representação de inconstitucionalidade ao TJ, que é o que vai acontecer, que é o que tem que acontecer, porque ela é inconstitucional. E aí, pessoal, você tem a regulamentação, certo? E aí nós temos um artigo aqui que para mim me gera muita preocupação, que é o artigo 28, pessoal, que fala sobre a modulação dos efeitos temporais. 28, peraí, pessoal, só um momento. Deixa eu ver direitinho aqui para vocês. E aí você tem a decisão, tá? Ó. Você tem aqui dentro dela a modulação dos efeitos temporais, tá? A modulação dos efeitos temporais, ó. Não podendo, ao declarar, aqui ó, 27, pessoal, ó, 27 dessa lei que eu falei para vocês. Então você chega aí e faz uma representação de constitucionalidade ao TJ da lei 9.537 ou, quando é o caso, ao Supremo Tribunal Federal, né? Que é a lei que eles fizeram. Aí faz lá bonitão, ninguém pode se meter, né? É a questão do interna corporis que a professora Germana de Oliveira Moraes fala pra gente. Aí não cumpre a lei, não cumpre a Constituição Federal, não cumpre a Constituição do Estado, que diz que tem que ser lei complementar. E aí, ó, todo mundo juntão, o governador do Estado também não faz o controle preventivo antes de começar, não faz o veto, por ser contrário ao interesse público inconstitucional, não faz, tá certo? E aí começa a valer. E aí começa a valer, pessoal, e aí nós temos isso aqui, ó. Porque a gente tem que fazer a representação de constitucionalidade e aí nós temos que fazer isso aqui. Porque aí é o seguinte, né, tava todo mundo juntão e o terceiro aqui, que é o irmão, né, Poder Judiciário, tem que vir para resolver aquilo que a Constituição manda fazer. Tá certo, Teodoro? E aí? E aí que nós temos gastos, né, gasto público, né, de toda a galera que contribui aí com seus impostos no Rio de Janeiro, né, sobre isso? E é a primeira coisa que eles dizem que o Estado vai quebrar, né? Se o Judiciário vier e der uma cacetada e falar que nada que eles fizeram valeu, né? Ou seja, eles sabem que fizeram errado, né? Sabem que não cumpriram ali o que a Constituição do Estado mandava fazer, tava todo mundo juntão, capital político, né? E aí? E aí agora o Judiciário, para dizer, né, que não vale nada desde lá de 2021, olha o problemão que isso vai causar. E aí nós temos a solução na lei que o poder aí legislativo fez na União, né? Fez na União. Vocês entendem isso? Aí nós temos essa lei da União que fala sobre o processo aqui, julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia
a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento em que venha a ser fixado. Isso aqui é o seguinte, ó, é a modulação dos efeitos da decisão numa ação de controle concentrado. E aí, de novo, né, pessoal? Aí o judiciário vai ter que olhar, né, e entender o impacto que isso vai causar, né? E, de novo, é aquilo que eu afirmo, né? O bombeiro e o policial não podem pagar por isso. Porque é o seguinte, tá? Não pode arrancar a grana, certo? Porque vai causar superendividamento. Ok. E quem não recebeu? A paridade, o que a gente faz? E aí vão querer dar passe para dizer que a GRAM vai ser paga aos inativos e pensionistas tão somente a partir da decisão que julgar. No meu entendimento, pessoal, firme nesse entendimento, de que o órgão especial aí vai julgar, vai reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 9.537 de 2021, com base no artigo 27 aqui, né, dizer que o pessoal aí inativo e pensionista só vai ter direito à grana, não pode tirar do ativo. O que fazer? Tem que ter muito... Aí a gente tem que realmente pensar muito bem aí nesse legitimado e o que vai ser feito nessa ação, hein, pessoal? Porque aí não tira, né? E aí vamos dar efeito a partir do trânsito julgado, que reconhecer, e todos que deixaram de receber todo esse tempo vão ficar sem receber, porque eles vão de novo alegar, né, que o Estado vai quebrar, ou seja, você que dá causa a isso, e depois se beneficia da própria lei, para dizer que não, se fizer isso o Estado vai quebrar, né? Então não pode pagar aí toda a diferença que não foi paga ao inativo e ao pensionista. E é isso. E aí quer votar para tirar ministro do Supremo Tribunal Federal, como eu vi aí postagens do deputado federal Sargento Portugal. E é isso, né? Porque aí o judiciário vem para limpar essa sujeira e ainda diz que tem que votar para tirar. E aí se o juiz entende que ninguém tem direito a nada e nem a GRAM, aí o judiciário tem que ser atacado pelo policial e pelo bombeiro que hoje recebe. Vocês conseguem compreender isso? Mas entenda, meu camarada, esse problema foi criado pelos deputados na Alerj aí, né? Fechamento do governo aí do estado, tá certo? Que saiu essa besteirinha aí pra todos nós, pô. Vamos ver de novo o vídeo lá da doutora Miriam Ben, né? Ela fala ali quem votou contra, os vetos, enfim. Na verdade, aquilo nem deveria ter existido, porque, caramba, não seguiu ali o processo. Então, meu Deus, o que é isso, pessoal? Não é possível que as pessoas não tenham visto, sabe? Porque, caramba, todo mundo estuda assim como o Dr. Teodoro. Então, peraí, pessoal, o que aconteceu, cara? Tem que se explicar, meu camarada, é sobre isso. E aí você tem essa situação aqui, ó. E aí o que fazer? Tem que pensar, porque e o tempo de contribuição, pessoal? Tem gente que está nativa hoje que já deveria ter ido embora. Porque se a Lei 9.537 é inconstitucional, o que estamos fazendo? É isso, cara. E o que vai ser feito, né, com um militar que, se reconhecida a inconstitucionalidade na Lei 9.537 de 2021, né, se ela é inconstitucional, cara, e o cara que está nativa mais do que deveria estar? Quem vai ressarcir esse cara por isso? Ou, de novo, né, a gente, né, vai ter que, ou seja, premiar, né, esse tipo de coisa? Então, é cobrar aí dos deputados, né, que deem aí explicações acerca disso, cara. Quem foi aí o responsável pela comissão aí de Constituição e Justiça nessa época, né? As comissões, por exemplo, de lei complementar, cara, que loucura é essa, pessoal? E toda hora eu, Teodoro, me deparo com esse tipo de coisa, né? E eu gostaria muito que vocês, né, ouvissem aquilo que eu digo, para vocês entenderem isso, né? Porque você, por exemplo, acessar, né? É por isso que eu fiquei muito irritado aí com o coronel do Corpo de Bombeiros, né? Quando eu solicitei ali, né, acesso a uma legislação, né, e ele praticamente mandou eu procurar a internet. Então, veja isso aqui, né, porque se você for olhar na internet, nem sempre tem ali o que precisa ser visto, né. É sobre isso, tá? Então, a importância, por exemplo, né, de você ter dentro da corporação, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, né, esse entendimento de ser indispensável, né, que essa legislação ela seja atualizada e colocada no site da corporação, tanto do bombeiro quanto da PM, pô. Para que a pessoa possa ter o mínimo de segurança jurídica, porque senão não tem, pessoal. Teodoro, não tem não, pessoal, não tem. O que faz aí? O que faz? Eu gostaria que vocês abrissem aí para vocês entenderem a gravidade dessa situação, tá? Pra vocês entenderem a gravidade, porque eu fico muito irritado. Muito mesmo, pessoal. Nossa, eu fico muito irritado. Muito, porque caramba, é uma sacanagem. Aí a legislação, se vocês forem olhar, ela não é atualizada.
Abram agora a Lei 279 de 79, abram ela e vejam, né, essa gratificação de tempo de serviço, o triênio, tá? O triênio, você não tem dentro da lei que aparece pra gente na internet, essa lei aqui, pessoal, ó, Lei 1248, de 10 de dezembro de 87. Leiam essa lei, pessoal. Lei 1248, de 10 de... Isso é só um exemplo. Lei 1248, de 10 de dezembro de 87, pessoal. Ela nem aparece, cara. Isso aqui é um absurdo, pessoal. Teodoro cara. Isso é um absurdo. Ela nem aparece aqui. Só que essa lei, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai falar sobre tempo de serviço, pô. E ela é extremamente vantajosa ao policial e ao bombeiro. Só que se você abrir a lei 279, ela sequer aparece, pessoal. Teodoro ela sequer aparece. O que fazer, Theo? A gente, de fato, aí precisa realmente discutir sobre isso, pessoal. De fato, a gente precisa. E aí você tem, né, por exemplo, pessoal, aí você vai falar sobre tempo de serviço aí, né? Olha a loucura, cara. Olha a loucura, pessoal. Aí você vai falar sobre tempo de serviço, certo? Aí você tem essa lei, 1248, de 10 de dezembro de 87. Se você abrir a lei 279, faça isso aí, meu camarada. Eu só sou estudioso, cara. Leia aí pra você entender, meu camarada, o que tá vendo. Pergunta pra esses caras aí o que tá vendo, pô. E aí você vai lá e abre a lei 279 e dá um voo, né? Quando fala de gratificação de tempo de serviço na lei 279. Ela não aparece. Aparece a lei 1123 de 87. A lei, né, 1123 de 87, pessoal, eu vou abrir aqui para ter fidelidade aqui acadêmica. Se você abrir essa lei 1123 de 87, ela é de fevereiro de 87 a 1123. É de fevereiro, pessoal, de 87. E aí, Teodoro, E aí que não aparece na lei 279 uma outra lei, também de 87, só que de dezembro, 10 de dezembro de 87, a 1248, de 10 de dezembro de 87. O que fazer com isso? Leia as duas para você entender aí, meu camarada, a gravidade disso, pô. E é isso que eu brinco, que o problema aí é a LERJ, ó. A LERJ não, né? Os deputados. Então a gente tem que pensar muito bem quem a gente está elegendo, porque se o cara não conhece direito constitucional, ele não entende, não forma uma boa assessoria jurídica, nós estamos lascados. Porque é isso aqui, ó. 1248. Vamos questionar, pessoal. Ó, 1248 de 10 de dezembro de 87. É muito diferente, pessoal. E ela sequer aparece. Só que ela veio depois e fala sobre o mesmo tema. E qual é a consequência para o direito disso? Você esvazia a anterior, que é de fevereiro de 87, porque você tem essa aqui de dezembro, e a de dezembro é muito melhor, garanto para vocês aí, a Teodora garante, é muito mais, e é por isso que não aparece. E mais, aí nós temos uma alteração aqui, introduzida, pessoal, pela lei, olha isso, pessoal, olha isso. Aí nós temos aqui a lei 1690 de 90. A 1690, de 6 de agosto de 1990, é inconstitucional, pessoal. Então leiam o que essa lei traz. É surreal ver isso, cara. Porque ela não traz só o tempo de serviço, a gratificação por tempo de serviço. Nós temos outras gratificações. Nós temos, por exemplo, a gratificação de regime especial de trabalho. Essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque ela é do dia 6 de agosto de 90. Se ela é do dia 6 de agosto de 90, a lei 1690, pessoal, de 6 de agosto de 90, ela é posterior à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que no seu artigo 118, parágrafo único, inciso 9, vai dizer que lei complementar, cara. Direitos e deveres, pessoal, que loucura é essa? Gratificação, cara, é direito. Direitos e deveres por lei. Lei complementar. Porque aqui, ó, 1990. E só passou a ser lei ordinária por culpa aí, ó, do governo do estado, que ingressou na época, em 1995, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, né? Em fevereiro de 95, pô. Então, se essa lei é do dia 6 de agosto de 90, é inconstitucional.
porque não seguiu lá o procedimento de lei complementar de novo. E aí, de novo, em 2021, 9.537, inconstitucional, não respeitam a Constituição do Estado, cara. Não respeitam a Constituição do Estado, deputados da Alerj e governo do Estado, governador do Estado não respeita a Constituição do Estado. E aí quer fazer lei, cara. E aí realmente o Teodoro fica, né? Porque caramba, o que é isso, pessoal? O que fazer com isso, pô? Analisem, vocês vão entender, cara. Vocês vão entender perfeitamente, pessoal. Se você for analisar essa lei que eu passei pra vocês, né? Que é a Lei 1248, né? De 10 de dezembro de 87. Olha isso, pessoal. De 10 de dezembro de 87. Olha o que ela vai dizer, pessoal. Ela é especial, essa lei aqui, ela é especial em relação a 279. Tamo juntos, pessoal? Procurem aí advogados que entendam, vamos conversar. Converse aí com o seu chegado, que é o advogado de confiança, vamos conversar. É sobre isso. Essa lei 1248 de 10 de dezembro de 87 é uma lei ordinária, podia, tá certo? Nós não tínhamos a Constituição do Estado aqui, então aqui podia ser essa lei. Lei 1248 de 87, pessoal. Tá certo? Então ela é uma lei especial em relação ao que está dentro da Lei 279, de 79, que é anterior. É isso. E olhem ela, vocês vão entender, cara. E aí? E aí que você tem, ó, o parágrafo 2º. Aí você tem o artigo 1º, né? Que fala sobre essa gratificação, né? E aí você tem aqui, ó. Vamos junto, pessoal. Teodoro, velho. E você tem, ó, o artigo 2º. Aí você vai no artigo 5º. Cara, é surreal ver isso, cara. É surreal ver isso, cara. É surreal ver isso. Você fica estressado. Né? Meu Deus, o que significa isso, Teodoro? Aí você fica estressado. Né? Meu Deus, o que é isso? Aí você tem 10% inicial, né? Depois tivemos uma alteração, novamente, né? Que é a Lei 1320 de 88, gratificação por tempo de serviço, cara. Vamos falar de escala, calma aí. Porque é muita coisa, é muito problema. Meu Deus, o que significa isso? É muito problema. Os caras têm resposta pra tudo aí, ó. Meu Deus, o que é isso? Eu vou ficar tudo sozinho não, tá? Eles me reformaram, né? Eu não tenho nada. Entre os probleminhas, né? Não tem nada. É isso aqui, ó. É só ler, pessoal. E aí você tem, ó, essa lei 1248, né, de 10 de dezembro de 87, tem um artigo 2º, cara, que vai dizer assim pra gente, ó, será computado para efeito da concessão da gratificação de tempo de serviço de que trata a presente lei, Lei 1248, que ninguém te conta, tá? Meu Teodoro Fofoqueiro vai te contar tudão. É isso. O tempo de serviço público federal, né, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta e o tempo de serviço militar. Ela vai dizer isso. Aí ninguém te conta. Por quê? Por que ninguém te conta? Aí tu pega isso aqui, meu camarada, ó. Aí tu pega o artigo 2º que o Teodoro tá te falando aí, certo? Da Lei 1248 de 87, que não aparece na Lei 279. Aí o artigo 2º vai dizer o seguinte, ó. Para efeito de gratificação de tempo de serviço, né? Tu tem o tempo de serviço público federal, do estado e do município, tá? Na administração direta, então você fazia uma outra coisa e veio pro bombeiro ou pra PM no Rio de Janeiro. E mais o tempo de serviço militar. E aí tu dá o corre lá na Lei 279 pra tu poder ter um treco. Fala, Teodoro, o que é isso, Theo? Para com isso aí, Theo, para com isso, Theo. Para com isso, Theo. Vai ali. Olha o que diz o famigerado aí, ó. Olha o que diz o famigerado aí, artigo 16, cara. O artigo 16 da Lei 279, tá? Vai dizer diferente, pessoal. Por quê? Porque esse artigo 16 aqui, tá aqui, né? É a Lei 1123 de 87, que, ó, caiu, pessoal. Mas tá aqui até hoje. Vai dizer assim, ó. A gratificação de tempo de serviço é devida por triênio de tempo de efetivo serviço prestado. Não, porque essa aqui, ó, 1123 de 87 caiu, pessoal. Teodoro, ela caiu. Ih, Theo, Theo, ela caiu, cara. Ela caiu, né? Porque depois veio a 1248 de 10 de dezembro de 87, pessoal. Que diz que o tempo aí, né, a gratificação de tempo de serviço, né? Aí você tem aqui, ó,
será computado, né, para efeito da concessão da gratificação de tempo de serviço, de que trata a presente lei. Gratificação de tempo de serviço, tudo é um tempo de serviço na União, no Estado, no município, e mais o tempo de serviço militar. E não de efetivo serviço prestado. Opa, pessoal, o que significa isso? Me ajuda aí, tá pesado. É isso, pô. Então vocês entendem? É tudo muito confuso, por isso. Porque tem um propósito. E aí a própria lei não é atualizada aí não, tá? O pessoal aí, ó, não atualiza não, então não manda o Teodoro procurar na internet, tá? Não manda não, pô. Não manda não. Mas, de novo, né, isso acontece porque nós estamos numa lógica de empresa, né? Então nós temos a Secretaria de Estado de Defesa Civil e a Secretaria de Polícia e o Bombeiro como um órgão inexpressivo e a Polícia também. E eu provo isso pra vocês, tá? Eu não posso ver isso, né, e não aí questionar, pessoal. Eu não posso ver isso e não questionar. Eu vou ler pra vocês, ó. Decreto 43017, de 9 de junho de 2011. Tivemos outras alterações, né? Mas isso aqui, de verdade, assim, eu fico muito irritado quando eu vejo isso. Depois mudou, tá, pessoal? Mas aqui foi expresso isso. Terrível pra mim ver isso. Pra quem ama a corporação ver isso é aviltante. Esse decreto de 2011, tá? 43017, de 9 de junho de 2011, vai dizer assim, ó. Artigo 10 desse decreto. A Secretaria de Estado de Defesa Civil terá a seguinte estrutura organizacional básica. Eu estou falando de organização. Organização. A Secretaria de Estado de Defesa Civil. Item 1.7. Órgão de assistência direta ao secretário. Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Muito triste ver isso. Muito. Isso aqui é quando eu digo, né, que o Corpo de Bombeiros como órgão inexpressivo da Secretaria de Segurança Secretaria de Defesa Civil. Não pode, pessoal. Olha isso. Esse decreto, né, coloca o Corpo de Bombeiros como órgão inexpressivo dentro da Secretaria de Estado de Defesa Civil, como órgão de assistência direta. O Corpo de Bombeiros como órgão de assistência direta. Artigo 10. A Secretaria de Estado de Defesa Civil terá a seguinte estrutura organizacional básica. Órgão de assistência direta ao secretário. Item 1.7, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas aqui eu digo para vocês qual é o interesse dessas secretarias. Em relação ao Corpo de Bombeiros, pessoal, é o item 2 do artigo 10. Órgão vinculado. 2.1, Fundo Estadual do Funesbom. Fundo Estadual do Funesbom. É sobre isso, pô. É sobre isso. É sobre isso. Por quê? Porque se eu tenho secretaria, cara, eu escolho o meu chegado, porque ele vai ser secretário de Estado de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros. É sobre isso, pô. É sobre isso. E aí o Funesbom, né? Puxa vida, pessoal, me ajuda aí, pô. E aí eu não posso ver isso e achar natural. Não, Teodoro não pode, pessoal. E aí não sou eu que tô errado. Não sou eu que tô errado, pessoal. Teodoro é. Vamos pegar aí a legislação, tá? Do pessoal aí da... Vamos pegar a legislação, por exemplo, pra vocês entenderem o que o Teodoro tá falando, tá? Tem que separar, pessoal, é por isso. Vamos pegar a lei, ó, 9.027, de 28 de setembro de 2020, que fala sobre militar temporário. Vamos pegar? Aí vocês vão dar o corre nessa lei, pessoal, no artigo 7º, tá? O artigo 1º, né, da lei 6.622, de 2 de dezembro de 82. Que lei é essa, pessoal? Teodoro, é a lei do Funesbom, tá? Militar temporário. Passa a vigorar com a seguinte redação. Eu vou ler para vocês. Fica criado, né? Aí você tem o artigo 1º, né? Fica criado o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Funesbom, destinado à aplicação de recursos. Eles alteraram aqui, ó. É isso. E aí, ó, eu tenho isso aqui, ó. A regulamentação, por exemplo, pessoal, a regulamentação, né, desse absurdo, que é o artigo 24, inciso 1º do decreto 66769, que vai falar sobre o militar temporário. Se vocês forem ler a lei que cria o militar temporário, é um absurdo, porque eu já expliquei que é inconstitucional. Tá certo, pessoal? Mas, ainda assim, vocês precisam entender quais são os interesses. Porque aí você vai chegar na mesma conclusão que eu. E aí você cria a lei do militar temporário, né? Que é a lei 9.027, ó. Vai aí, comandante, faz. E depois, né, os mesmos deputados, né, vão dizer pra você que vão te ajudar a converter você de militar temporário em militar de carreira. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Então eu crio o problema e depois me beneficio da solução que eu digo que vou conseguir e eles sabem que não vão conseguir. E é sobre isso.
Porque se você for ver a legislação, você vai entender. Você vai entender, né, que você delega para o governador do estado algo que tem que ser feito por lei complementar. Você está falando sobre estabilidade de militar. Ô, Alerj, vocês estão falando aqui, ó, de estabilidade e lei complementar. Artigo 118, inciso 9º, artigo 118, parágrafo único, inciso 9º, militar temporário não existe. Militar temporário, pessoal, não existe. Escala de serviço, você não vai ter policial. E aí eu vou ingressar agora no tema. Por que você não vai ter? Eu vou te explicar. Colônia de Brasília, 2019. Para começar, eu vou me socorrer da obra do professor Joy César de Assis, tá? Joy César de Assis, curso de Direito Disciplinar Militar, da simples transgressão ao processo administrativo. Quinta edição, revisada e atualizada, editora Juruá. Tá certo, pessoal? Essa obra, tá? Essa obra é de 2018, tá certo? Colônia de Brasília, Rio de Janeiro, 2019. Me chama a atenção nessa obra um texto que foi colocado aqui, né? Que é assim, pessoal, ó. Eu vou iniciar para dizer por que você aí, meu camarada, não vai ter escala de serviço, tá? É isso. Esse texto aqui, né? Que eu vou iniciar lendo e fazer a minha construção para você entender, né, qual é a sua situação hoje, é do Procurador da República, num parecer, né, que consta em um HC, Procurador da República, Mário Pimentel Albuquerque, Procurador da República, em parecer constante no HC 2217, do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, relator desembargador federal, Sérgio Correia Feltrin, em 25 de 4 de 2001. Essa obra é de 2018, tá, pessoal? O ano da intervenção federal no Rio de Janeiro, e depois toda a mazela de 2019, né? Aí já no início do ano a morte da vereadora Marielle Franco, motorista, e todas as outras coisas que aconteceram no ano de 2018, e depois Colônia de Brasília 2019. E é isso, pessoal. 2021 a pá de cal, né? Porque aí vem e faz a emenda constitucional 103 de 2019, e aí mexe, cria a lei 13954 de 2019, né? E entra no decreto 66769. Caramba, pessoal. Caramba. Vamos ler? A ideal coexistência entre a justiça e a peculiar vida militar. Olha o entendimento do Procurador do Estado nesse parecer. Rechaço com veemência tudo aqui. Tudo. Eu, Teodoro, né? Teodoro Chagas, rechaço com veemência. Com veemência, tudo que vai ser dito aqui. A ideal coexistência do parecer aqui do procurador Mário Pimentel Albuquerque. A ideal coexistência entre a justiça e a peculiar vida militar. A hierarquia e a disciplina constituem, por assim dizer, a própria essência das Forças Armadas. Se quisermos, portanto, preservar a integridade delas, devemos começar pela tarefa de levantar um sólido obstáculo às pretensões do judiciário, se é que existem, de tentar traduzir em conceitos jurídicos experiências vitais da caserna. Princípios como os da isonomia e da inafastabilidade do judiciário têm pouco peso quando se trata de aferir situações específicas à luz dos valores constitucionais, da hierarquia e da disciplina. O quartel é tão refratário àqueles princípios, isonomia e inafastabilidade da jurisdição. São refratários. Aqueles princípios, como deve ser uma família coesa que se jacta, né, de ter à sua frente um chefe com suficiente e acatada autoridade. E seria tão desastroso para a missão institucional das Forças Armadas que as ordens de um oficial pudessem ser contraditas nos tribunais comuns. 2018, pessoal. Como para a coesão da família, se a legitimidade do pátrio poder dependesse para ser exercido do plebiscito da plebe, da prole, da plebe não, da prole.
Princípios democráticos. 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Princípios democráticos são muito bons onde há relação social de coordenação, mas não em situações específicas em que a subordinação e a obediência são exigidas daqueles que, por imperativo moral, jurídico ou religioso, as devem aos seus superiores, sejam aqueles filhos, soldados ou monges. Parei aqui e vou fazer o meu contraponto. Rechaço com veemência. Rechaço com veemência. Iniciando. É assim, pessoal, ó. AI-5, tá? Vamos no AI-5. Porque é isso. Eu rechaço e digo por quê. Com todo o respeito e deferência devido, a explanação do conhecimento deste causídico aqui, Teodoro Chagas, advogado. Vamos juntos. É sobre isso. A Constituição Federal, ela é a norma que se impõe. É sobre isso. Não tem jeito não. Tem que cumprir. Tem que cumprir porque nós não vivemos mais na ditadura e os princípios da hierarquia e disciplina precisam ser ressignificados. E você aí, policial e bombeiro, vai entender o que eu estou dizendo. Vamos abrir, nesse momento, o ato institucional número 5, do dia 13 de dezembro de 68. 13 de dezembro de 68. Leiam um considerando. Leiam considerando. Leiam o considerando. Vocês vão entender. Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 64, conforme decorre dos atos com os quais se constitucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática baseada na liberdade, 1968, AI-5. No respeito à dignidade da pessoa humana, respeito à dignidade da pessoa humana. AI-5, pessoal, 68. No combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando deste modo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, decreto 2155 de 78, Conselho de Disciplina, não recepcionado em 1º de janeiro de 79, vigência até hoje, 2024, excluindo toda a galera, polícia e bombeiro. Conceitos morais, ó. Moral, pessoal. O decreto 2155 de 78 surge no Rio de Janeiro, pessoal, depois disso aqui. O decreto 2155 de 78, pessoal, que exclui todo mundo, PMs e bombeiros. Foi feito no mesmo dia, pessoal, que lá foi feita a emenda constitucional 11 de 78, no dia 13 de outubro, pessoal. O que é isso? No mesmo dia, você cria no Rio de Janeiro o decreto 2155 e ninguém faz nada. E é isso. E eu via que um partido fez o sopesamento disso, mas infelizmente, né, não fez ali esse controle de recepção do decreto 2155 de 78 pela Constituição de 69, alterada pela emenda constitucional 11 em 79, pessoal. O que é isso? Porque você trazia aqui, ó, conceitos morais, pessoal. AI-5, pessoal. E a emenda constitucional 11, do dia 1º de janeiro de 79, ela acaba com essa possibilidade, porque ela não permite mais que alguém que tenha estabilidade possa ser excluído a bem da disciplina, cara. Porque o AI-5 trouxe isso, pessoal, no artigo 6º. Ele vai possibilitar que você que tenha vitalicidade ou estabilidade possa ser excluído, cara. Que loucura é essa, meu camarada? E é isso, pô. Moral no Brasil, né? De maneira que a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas, né, de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Que loucura é essa, meu camarada? É isso. E aí você tem o famigerado aqui, AI-5, né? É sobre isso. E aí você aí, policial militar no Rio de Janeiro, vai dar o voo agora, que o doutor Teodoro vai te convidar à lei do serviço militar, meu camarada. Teodoro vai estudar o Theo. Vamos lá na lei do serviço militar para você entender? Joga aí, meu camarada, lei do serviço militar. A lei do serviço militar, por isso eu falei que depois que terminar eu vou fazer o voo nas Forças Armadas, tá? Porque eu entendo que isso aqui tem que ser ressignificado, em que pese a doutrina não querer.
a doutrina que entende, né, esse parecer, por exemplo, né, que deixa muito claro aqui esse entendimento, né, de que a Constituição... Não, cara, como é que é isso? E aí esse mesmo AI-5 vem aqui, ó, na Lei de Serviço Militar, né, e introduz o parágrafo único no artigo 1º. Pessoal, introduz, ó, artigo 1º. O serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e compreenderá na mobilização todos os encargos relacionados com a defesa nacional. AI-5. Aí você vem aqui, ó, e altera, tá? Parágrafo único. O serviço militar temporário não se destina ao ingresso na carreira militar de que trata o parágrafo 2º. Isso aqui é um absurdo, pessoal. Isso aqui, pessoal, é um absurdo, pessoal. Porque aí vocês conseguem compreender essa lógica? Primeiro, né, que a Lei do Serviço Militar você tem que entender o seguinte, meu camarada. A organização prepara emprego. Artigo 142, parágrafo 1º. É lei complementar, cara. E a lei aqui, 13954, é o quê? É lei ordinária, cara. E aí você vai falar sobre militar temporário aqui dentro. Ó. É surreal ver isso, cara. E aí eu convido vocês à leitura do artigo 5º. Artigo 6º, melhor dizendo, da Lei do Serviço Militar. Leiam o artigo 6º, cara. Pra você saber se pode militar temporário. Até na Força Armada a gente vai ter que resolver isso, cara. Imagina no Rio de Janeiro. Basta que as pessoas tenham responsabilidade acadêmica de entender que aquilo que é dito é aplicado e as pessoas morrem. E a gente vive violência. E é isso. Artigo 6º da Lei do Serviço Militar, pessoal. Foi alterado o parágrafo 2º pelo Decreto-Lei 549 de 69. Leiam. O Decreto-Lei 549 de 69, ele está fundamentado no AI-5, pessoal. E aqui nós temos o problema do militar temporário e dessa questão de você conseguir manipular, cara. Que a Constituição não permite mais, pô. Que a Constituição não permite mais. Então tem que cumprir isonomia, né? E na afastabilidade da jurisdição, basta que a gente que estuda, né, possa disseminar o conhecimento e convocar o judiciário a entender aquilo que de fato ocorre. Porque aí vamos resolver, pessoal, e colocar cada um no seu quadrado. Que loucura é essa de hierarquia e disciplina, cara? Não funciona, não é pra isso, pessoal. Não é pra isso. E é por isso que eu digo que a ditadura continua dentro dos quartéis. E, infelizmente, pessoal, é um direito muito sensível e desconhecido. Nós não estudamos isso nas faculdades. Só que isso vai refletir diretamente na segurança de todo o país, pessoal. E nós precisamos, cada um que pode, né, ter responsabilidade acadêmica e dar um pouquinho. Eu tô fazendo a minha parte, né? Eu tô fazendo a minha parte, pessoal. Leiam o artigo 6º, parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º, pessoal, ele é extremamente sensível. Por quê? Porque ele foi alterado com base no AI-5. O AI-5 vem em 68 e em 69 o Decreto-Lei 549 de 69, que vai alterar onde, pessoal? O artigo 6º, parágrafo 2º. Qual era a redação antes, Teodoro? Vou ler para você aí, meu camarada. O serviço militar inicial dos incorporados terá duração normal de 12 meses. Aí dizia que o ministro do Exército, Marinha e Aeronáutica à época, né, poderia diminuir 2 meses ou aumentar 6. Então, no máximo, 18 meses, tá, meu camarada? No máximo. Só que aí nós temos o AI-5. E aí olha que vem no AI-5. Parágrafo 2º. Em caso de interesse nacional, a dilação do tempo de serviço militar dos incorporados, além de 18 meses, poderá ser feita mediante autorização do presidente da República. Para ficar mais do que 18 meses, a Lei do Serviço Militar dizia que só por interesse nacional. E aí vem o AI-5 e esse Decreto-Lei 549 de 69, para dizer assim, ó, mediante autorização do presidente. Acabou isso, não tem mais interesse nacional. Autorização do presidente, ele vai dizer que você poderá, né, dilatar aí o tempo, né? Ser dilatado por prazo superior a 12 meses, em caso de interesse nacional, e não diz quanto tempo, então pode ficar 8 anos, pode ficar quase 10 anos. Ô, meu camarada, é sobre isso, pô. É isso aqui, ó. E aí, Teodoro, problemão, pessoal. E aí, ó, ser reduzido, enfim. Mas e aí? E aí você, opa, e aí tá aqui, vamos cumprir, pô. E é sobre isso, aí você cria militar temporário, E eu quero perguntar aí pros astutos, é o seguinte, ó. Aqui, só pra deixar essa pincelada, porque eu quero voltar pra cá, tá, pessoal? Pra falar aí por que você não tem escala de serviço, tá? E por que não tem que comparar, não. Força Armada pra lá, militares estaduais pra cá, tá certo? É sobre isso. E aqui você tem o seguinte, ó. Qual era a maioridade civil aqui? Teodoro, o que é isso, Theo?
Código Civil de quando? 1916. Que foi embora esse famigerado aí quando? 2002. Então até 2002, meu camarada, até 2002, a maioridade civil era 21 anos. E aqui o cara entra pra servir quando? Teodoro, para com isso, para com isso. Eita, para com isso, para com isso. E mais, aqui, cabo e soldado, nesse momento histórico, não votava. Teodoro, não votava. Não votava. Não votava. Façam a incursão, tá? Na Constituição de 69 e vejam quem pode votar. Então esses camaradas aqui, ó, não votavam. E hoje? E hoje a maioridade civil é 18, tá certo? E os caras obrigatoriamente votam. É sobre isso. Não tem isso. Então você tem que diminuir obrigatoriamente a lei de serviço militar. A idade do serviço obrigatório. É isso. E pegar esse projeto aí que eu vi, né? A votação lá em Brasília, né? Deputado Sargento Portugal falando, né? De algema de adolescentes, enfim. Vamos fazer o seguinte, antes da gente precisar algemar eles, antes da gente precisar algemar esses camaradas aí, tá certo? Antes da gente precisar algemar eles, né? E a discussão ali se pode algemar ou não pode, enfim, mas eu de verdade, assim, pessoal, eu não tenho estômago pra isso. Mas é o seguinte, ó, antes de chegar, vamos pensar nisso aqui? Deputados aí, deputado federal, vamos pensar nisso aqui? Porque é sobre isso. Diminui aqui a idade pro militar, o serviço militar obrigatório. Diminui a idade. Diminui a idade. Diminui a idade, né? E vamos parar de discutir, né, sobre aborto e discutir sobre responsabilidade do pai. E já que as famílias, né, não têm pai, porque a preocupação, né, dos deputados aí que falam sobre aborto é só enquanto tá no ventre da mulher, porque depois que nasce o filho é só da mãe, porque eles são os primeiros a não pagar pensão. E a mulher tem que ir igual uma maluca, né, pro judiciário desesperada para conseguir ali garantir a subsistência condigna do seu filho, porque o pai é isso. Não é assim, pessoal? É sobre isso, Teodoro, E é isso. Eu vi uma postagem, né, de uma policial na Bahia abraçando uma mãe que perdeu o seu filho. Assassinado, né? Então vamos fazer por onde evitar que isso aconteça? Ter vergonha na cara e olhar isso aqui? É sobre isso, Teodoro, é sobre isso. Vamos pensar nisso? Vamos diminuir essa idade. Vamos diminuir essa idade. Não pode mais ser 18 anos, porque aqui a maioridade civil era 21 anos. E aqui eles não votavam, agora eles votam. Então vamos diminuir? Nesse momento, se você diminuir, você tira um montão de adolescentes aí da comunidade, ó, e dá uma oportunidade para eles. Vamos aplicar o artigo 143 da nossa Constituição Federal e dar a mesma condição para as meninas? Teodoro, vamos dar a mesma condição para as meninas? É possível fazer isso, Teodoro? Porque a Constituição Federal permite. Basta que vocês leiam o artigo 143, que vai dizer assim pra gente, ó: as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Ao lado nós temos o regulamento, pessoal. É o regulamento, Teodoro, regulamento, ó. Congresso Nacional, Lei 8.239, de 4 de outubro de 1991. Vamos dar um voo para entender o que significa isso? O que significa é o seguinte, ó. Eu vou ler para vocês aqui, vou passar rapidamente, tá? Só para vocês saberem a opinião do Dr. Teodoro. Então, os meninos, a gente tem que diminuir a idade, tá? Parar de manipular, né, o militar temporário. É conscrito, tá, cara? No militar temporário não eu vou provar, hein? Nem lá na Força Armada, nem no Rio de Janeiro, muito menos. Tá certo? É sobre isso. E esse tempo de serviço aí, tá? Isso serve a outros interesses. É sobre isso, hein? E nós temos essa questão aqui das meninas, ó. Aqui as meninas, pessoal. A Constituição vai dizer que pode, e tem, ao serviço alternativo, ó. É uma lei, tá? É uma lei federal. Artigo 3º, tá? O serviço militar inicial é obrigatório a todos os brasileiros nos termos da lei. Vamos juntos, pessoal? Parágrafo 4º. O serviço alternativo incluirá, para as meninas, o treinamento para atuação em áreas atingidas por desastres, em situação de emergência e estado de calamidade, executado de forma integrada com o órgão federal responsável pela
implantação das ações de proteção e defesa civil. É possível que meninas possam, né, realizar esse serviço alternativo ao serviço militar obrigatório nos corpos de bombeiros dos estados? Fica a dica para vocês aí, pô. Vamos pegar as meninas aí, vamos fazer isso, né, e vamos dar isso aqui, ó, que a Constituição permite que seja feito, né, diz que tem que ser feito e tem uma lei federal, porque aí a gente não chega a discutir, né, ou discute menos se a gente deve ou não algemar um adolescente de 16 anos. É sobre isso, pô. É sobre isso, cara. Porque aí você diminui, né? Mas não, Teodoro, Então, ó, é sobre isso, pô. Faz isso aqui, cara, que eu quero ver. Não vai fazer, não, E aqui é o seguinte, ó, a lei do serviço militar obrigatório, cara, que escala é essa? Não tem escala de serviço, não tem carga horária, não tem nada, pessoal. Por quê? Porque, caramba, é o serviço militar obrigatório, pessoal. Como é que é isso? E aí você pega essa lógica aqui, ó, Rio de Janeiro, e eu mostro pra vocês. E aí você tem, né, esse tipo de entendimento, né, que a hierarquia e disciplina, né, como se fossem sobre princípios, cara. Caramba, pessoal, o que significa isso? Fica muito difícil pra mim. O que significa isso? Né, como se fossem sobre princípios, o que a gente faz com a Constituição Federal de 88, meu camarada. Aqui não tem comando sagrado, né? A hierarquia não é mais o comando sagrado, né? A obediência do discípulo, que é o subordinado ao comando sagrado. Autoridade suprema do presidente da República, como é que é isso, cara? A autoridade suprema é o povo. Nós tivemos uma alteração, tá? Pessoal, vamos dizer aí para as pessoas, tá? Que não é mais Constituição 69, não, cara. É de 88. E a gente tem que cumprir sim. Porque a Constituição Federal, ela se impõe, cara, até na caserna. Só que se isso acontecer, Teodoro, vai dar muito ruim, Theo, E é sobre isso, pô. E aí você quer combater a violência, cara, armando a guarda municipal? Ou... Como é que é isso? Não. Para você diminuir a violência, você primeiro passa por isso, ó. Você diminuir, por exemplo, né, a idade ali do serviço militar obrigatório, de você entender quais são as práticas, de você permitir que as meninas, por exemplo, possam, né, ingressar para o Corpo de Bombeiros e praticar ali, fazer o serviço militar obrigatório, o serviço alternativo nas corporações, aí, Corpo de Bombeiro do país. É sobre isso, pô. Mas não, né? Teodoro, Aí não vai ter como não, né? Porque aí a gente educa, né? E aí não vota na gente, que sabe que a gente não sabe, que a gente não entende, que a gente não estuda, que a gente... É sobre isso, pô. E isso aqui não deve existir, né? E sequer essa discussão, né? De se a gente vai cumprir ou não o comando constitucional. É sobre isso, pô. E aí eu fico, de fato, muito irritado, né? Muito irritado, com todo o respeito e deferência devido às pessoas que escrevem, mas, caramba, eu fico muito irritado, cara, porque nós no Rio de Janeiro sentimos diretamente, né, esse entendimento manifestado e que as pessoas seguem. E a gente sente no Rio de Janeiro isso. Então, caramba, pessoal, é sobre isso, pô. Vamos ver e entender aí quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, pô. É sobre isso, pô. Princípios democráticos, né? Princípios democráticos são muito bons, né? Onde há relação social de coordenação, mas não em situações específicas em que a subordinação e a obediência são exigidas daqueles que, por imperativo moral jurídico ou religioso, as devem aos seus superiores, sejam aqueles filhos, soldados ou monges. Caramba, pessoal. Se o judiciário, né, por uma hipersensibilidade na aplicação dos aludidos princípios constitucionais, estimular ou der ensejo a feitos como os da espécie, pronto, ou seja, os quartéis, né, se superpovoarão de advogados e despachantes. Uma continência exigir uma continência, né, será tomada como afronta à dignidade do soldado e como tal, contestada em nome da Constituição. Que desprestígio. Com todo o respeito e deferência devido a essa pessoa que escreveu, né? Procurador da República, Mário Pimentel Albuquerque. Caramba, que triste. Que triste. Erosão completa da consciência constitucional. Muito triste, muito triste. Muito triste. Para mim que estudo a Constituição, nossa, isso é de verdade assim aviltante. Para mim é. Uma mera advertência por motivo de desalinho ou má conduta, dará lugar a pendengas judiciais intermináveis e, com elas, a inexorável derrocada da hierarquia e da disciplina. Da mesma forma que a vocação religiosa implica o sacrifício pessoal e do amor próprio.
e poucos são os que a têm por temperamento. O militar requer a obediência incontestada e a subordinação confiante às determinações superiores, sem o que vã será a hierarquia e inócuo o espírito castrense. Se o indivíduo não está vocacionado à carreira das armas, com o despojamento que ela exige, que procure seus objetivos no amplo domínio da vida civil, na qual a liberdade e a livre iniciativa constituem virtudes. Erra rotundamente quem pretende afirmar valores individuais, artigo 5º da Constituição Federal vigente. Erra retundamente quem pretende afirmar valores individuais onde, por necessidade indeclinável, só os coletivos têm a primazia. Comete erro maior, porém, quem, colimando a defesa dos primeiros, busca a cumplicidade do judiciário para, deliberadamente ou não, socavar os segundos, ainda que aos nossos olhos profanos lídimo possa parecer tal expediente constitucional a pretensão através dele aduzida. O que significa isso, pessoal? De verdade, assim.